Nós vamos começar nesse modo com uma visão contábil, porque esses demonstrativos financeiros, eles trabalham muito em cima da visão contábil. Então, para quem não tem, digamos, uma experiência maior com a área de contabilidade, como que nós vamos analisar? Então, nós somos gestores, nós somos responsáveis pela gestão financeira. A contabilidade é feita pelo contador. Cabe a nós extrairmos as informações desses balanços para poder verificar a situação da nossa empresa. Mas vamos fazer um pequeno remember aqui, uma pequena recordação, tentando mostrar para quem já conhece, para quem não teve contato ainda, a visão da contabilidade. Bem, de um lado, nós temos, como eu já tinha comentado antes, a origem dos recursos. A origem dos recursos é trabalhado com capital de terceiros, então fornecedores, funcionários da empresa, impostos que tem que se pagar, financiamentos, empréstimos. Toda essa gama de recursos, a origem desses recursos, são trabalhados aqui no ativo, na forma de momento tendo estoque, você vai realizar o estoque e vender ou serviço, e aí você vai gerar caixa e banco e clientes a receber no aprazo. Então ali a origem dos recursos é o passivo, aqui é o lado do ativo. Continuando, então como eu falei, ativo, total das aplicações, e passivo, origem, total das origens. Numa visão mais adiantada, o que é o ativo? São bens e direitos, enquanto que o passivo ele é obrigações com terceiros de curto prazo e de longo prazo. Depois o patrimônio líquido, que é o capital do sócio, a situação líquida. Ainda um pouco mais, a gente adentrando um pouco ainda na visão da contabilidade, podemos dizer que no ativo, o que são bens? Valores em poder da empresa. E direitos, valores em poder de terceiros aqui, que são clientes que nos devem. E ali no passivo, débitos de funcionamento e débitos de financiamento. E o patrimônio líquido, que pode ter uma situação positiva ou negativa. Bem, então o que é o balanço patrimonial? Qual é a finalidade de um balanço patrimonial que iremos mostrar a seguir a figura? O que ele trabalha? Então, o balanço patrimonial apresenta um resumo, na verdade, da posição financeira de uma empresa em um dado instante. Então, seria o mesmo que você tirasse uma foto da contabilidade da empresa. Naquele momento, aquela é a situação da empresa. Num outro momento, teremos um outro ano, um outro balanço, outros resultados. Então, o balanço patrimonial é um resumo dessa posição financeira da empresa. Então, o que significa? Os ativos indicam a empresa possui, o patrimônio líquido representa investimentos proprietários, os passivos indicam que a empresa tomou emprestado, como eu já havia comentado. Então, aqui, um primeiro modelo de balanço patrimonial. Então, o ativo aqui, nós temos bens, máquinas, veículos, estoque e dinheiro, direito, títulos a receber, depósito em bancos. E pelo lado passivo, o que são as obrigações com o terceiro? Fornecedores, salários a pagar às pessoas que trabalham conosco, empréstimo que nos concederam, impostos a pagar para o governo e demais município e estado, demais entidades. E, por fim, o patrimônio líquido, que é o capital do sócio subscrito e integralizado. Então, aqui nós temos a primeira visão de um balanço. Aqui nós temos essa mesma visão no balanço, mas explicando que o lado do passivo é as origens e o lado do ativo são as aplicações dessas contas. Aqui nós estávamos comentando o ativo circulante e o passivo circulante, que são as contas de curto prazo, e tem uma outra conta que é o ativo não circulante e o passivo não circulante, que são as contas que nós temos a receber a longo prazo e que nos são exigível a longo prazo, que formam, junto com os demais fatores, a visão do balanço. Aqui, então, a gente tem as principais contas que fazem parte de um balanço patrimonial. Então, do lado do ativo, aqui é o ativo circulante. O que seria o ativo circulante? É tudo que nós temos do lado da empresa no curto prazo, dentro de um exercício contábil que é chamado 360 dias. Do outro lado do passivo é tudo que nós devemos no curto prazo também, ou seja, dentro do mesmo período de 360 dias. Então nós vamos ver mais tarde
que essa análise é muito importante, comparar, diminuir o ativo do passivo, nós vamos ter o capital circulante. Se a gente dividir um pelo outro, nós teremos os índices que nós veremos mais adiante. Mas aqui tem o ativo não circulante, que é o que nós temos a receber, por exemplo, clientes, títulos a longo prazo, além desse exercício de 360 dias, para o ano seguinte, para aqui a 18 meses, 20 meses, e investimentos e imobilizações da empresa. Do outro lado, o passivo não circulante são nossas dívidas, o que nos é exigido no longo prazo, que podem ser fornecedores, duplicatas, impostos, enfim, outras obrigações, além desse exercício desse ano de 360 dias, qual seja para 18, 20, 30 meses adiante. Aqui no passivo não circulante, dívidas de longo prazo, né? E o patrimônio líquido, que é o capital do sócio, mais reservas, lucros acumulados dos exercícios anteriores. As diferenças entre ativo e passivo de longo prazo. Então, o passivo, aqui são o ativo circulante e o passivo, como eu falei, eles trabalham em um ano ou menos, dentro do período, tanto o ativo quanto o passivo. Já o passivo, ativo, passivo e patrimônio trabalham com longo prazo, como eu comentei, além de um ano. Bem, agora nós vamos entrar no DRE, ou seja, demonstração de resultado do exercício. É outro balanço, pessoal. O que esse balanço é? Esse balanço, na verdade, oferece um resumo financeiro dos resultados operacionais de uma empresa num certo período de tempo, que é o mesmo de um ano, 360 dias. Então, isso aqui pode ser para fins fiscais, para fins, principalmente, que nós estamos comentando agora, tem que ser feito mensalmente, porque faz parte da gestão financeira, da administração das informações. Então, vejam de que é composto esse DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Tem a receita bruta, que é tudo que se vendeu no ano, menos as deduções, que podem ser descontos, abatimentos, devoluções, chegamos à receita líquida. Aí, abatemos dessa receita líquida, veja, o custo de vendas e serviços, chama-se CMV, custo da mercadoria vendida, ou para a indústria, custo do produto vendido. Aí nós chegamos, depois desses caminhos, ao lucro bruto. O lucro bruto é o primeiro lucro que a empresa tem, normalmente é o lucro mais alto. Desse lucro bruto são abatidas as despesas operacionais, as despesas administrativas, despesas comerciais, despesas algumas tributárias, enfim, são uma série de despesas que se abatem. Esse dado é importante saber a relação de um ano para outro, se as despesas estão aumentando ou diminuindo, e do lucro bruto, ao abater as despesas, nós chegamos no lucro operacional, que é tirando a despesa operacional, qual é o resultado operacional. Aí temos mais uns abatimentos aí, chegamos no lucro antes da contribuição social e imposto de renda, que só será pago dependendo do porte e tamanho da empresa. As grandes empresas normalmente pagam essas contribuições. Aí nós temos provisão para a contribuição social, para imposto de renda, lucro após contribuição social e, por fim, chegamos ao lucro ou prejuízo do exercício. Então, na verdade, por exemplo, se é uma empresa que tem ações, uma SA, o que os investidores querem examinar qual é se a empresa teve lucro ou prejuízo. Então, esse dado é fundamental. Então, aqui quem fala isso é Megliorini e Valim, autores que colocam essa visão. Ainda mostrando o DRE, aqui nós temos também receita bruta, menos devoluções e impostos, chegamos à receita líquida, menos custo dos produtos vendidos, o custo da mercadoria vendida para o varejo, chegamos ao lucro bruto, despesas operacionais, já comentamos, venda, administração, financeiras e outras, chegamos ao lucro operacional. Aí deduzimos receitas, despesas não operacionais, lucro antes de imposto de renda, provisão para imposto de renda e contribuição social e chegamos ao lucro líquido novamente. Aqui está mais aberta essa nossa visão. Então aqui tem uma orientação sobre o que é cada item que compõe, então, esse DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Então, aqui fica esse material para mais tarde vocês acompanharem no desenvolvimento do curso.